Toda a honra e toda a glória seja dado a Deus. Hoje irei louvar a Deus com o hino da harpa cristã. No céu não entra pecado. Também, irmãos, eu tenho vários hinários aqui da congregação, da igreja italiana, mas eu sinto de cantar esse hino. E em seguida vou passar um trecho da palavra de Deus que Deus tem colocado para mim colocar diante de todos vós. Vamos tentar cantar, perdoe os erros, e depois nós vamos ler a palavra. Mas antes farei uma pequena oração, embora já orei aqui. Eterno Deus e Pai, seja comigo na exortação desta palavra pelo amor do Teu nome. Abençoa aqueles que ouvirem este vídeo, e mesmo que seja poucas palavras, que seja pequeno, mas que aqueles que ouvirem possam se sentir felizes, possam colocar paz e dar saúde para todos, inclusive os que pediram as nossas orações. Em nome do Senhor Jesus, Teu Santo Filho, que vive e reina para todo sempre. Amém. Senhor, perdoe os nossos pecados e as nossas faltas também. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Somos cheios de fraqueza, não é, irmão? Glória a Deus, santo é o Senhor. No céu não entra pecado, antiga tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis para mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, os crentes de todas as idades a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. E gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, os crentes de todas as idades a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Glória, você também terá este gozo e esta paz, porque Deus é contigo, caro irmão e também irmã. Fique firme, não deixe o Senhor por nada, o fim já está chegando, temos que nos preparar. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os anjos celestes resmando mudar os nossos planos de lugar. Quais são as nossas esperamos
para sempre se amai. Irei para minha cidade. Jesus me dará um lugar e andar a mandere cantare. De todas as idades, ali irei louvar. No céu tenho muita saudade das coisas que lá hei de ver, e gozo vou ter quando vir meu Senhor, coroado de grande esplendor, e andare sui. Verás o teu Senhor, nós veremos o nosso Senhor, desde agora e para sempre. Amém, amém e amém. Então não tenhamos medo, não tenhamos nenhum tipo de preocupação, porque que nós estamos servindo a Deus em espírito e em verdade, irmãos. Espírito e verdade. Perdoa que o som ali apareceu. Estamos servindo a Deus em espírito e em verdade. Isso é o importante para nós. Foi uma pequena falha aqui, mas nós também não tem aparelho, né, irmãos? Estamos fazendo tudo na comunhão, sem nenhum tipo de vamos dizer assim, de aparelho, sem nenhum tipo de nada. Nós estamos fazendo tudo na fé. Na fé em Cristo Jesus, né? Então, e até apareceu a música do Salmir aqui, do Almir, mas não tem problema, né, irmão? Vocês entendem que nós estamos aqui na simplicidade. O importante é o que vai ser feito agora, que é a palavra de Deus, né? Então nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus, irmãos, apenas alguns versículos, irmãos, que nós vamos ler. Nós vamos ler apenas alguns versículos. E é o que nós precisamos desses versículos. Que nós precisamos. Nós vamos ler numa epístola de João. Epístola de João, irmãos. E rapidamente, para não demorar muito, que o vídeo já está ficando longo, né, irmãos? Não sei quantos minutos tem aí, já tem 17 minutos. Não queria que fosse muito longo, mas Deus sabe todas as coisas, não é, irmãos? O Senhor sabe todas as coisas. Vamos lá. Vamos ver o que Deus nos coloca aqui em frente, irmãos, a respeito dessa parte. O Senhor colocou na minha mente. Falar do amor de Deus é algo muito importante, irmãos. Vamos ler a palavra de Deus na segunda ou primeira? Um momento, irmãos. Nós vamos ler na primeira epístola de 1 João. 1 João, alguns versículos de 1 João, irmãos. Deus, capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu unigênito Filho, o seu Filho unigênito ao mundo, para que o seu Filho unigênito ao mundo, para que nós
por ele vivamos. Nisso está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou a nós, enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Agora nós vamos pular aqui do versículo 10, nós vamos pular para o versículo 20 desse mesmo capítulo, irmãos. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então aqui na primeira parte nós lemos do versículo 7 ao versículo 10, e depois nós lemos do outro versículo a qual nós acabamos de ler. Se alguém, no versículo 20 ao versículo 21, certo, irmãos? Foi em duas etapas que o Senhor me fez saber de ler, e embora houve alguns defeitos aí na gravação, por causa das aparelhagens, mas o importante vai ser agora, no contexto daquilo que se diz o amor. O amor, ele ultrapassa qualquer barreira, qualquer fronteira, consegue chegar em qualquer lugar, que está, por mais distante que nós estejamos uns dos outros, o amor, ele atinge o alvo da nossa comunhão, quando através dele, nós, pelo Espírito Santo, pedimos a Deus em comunhão, e o Senhor vai aonde nós não podemos ir, entra onde nós não podemos entrar. A força do amor, ela consegue desativar tudo o que é maligno, desligar o sistema diabólico, destruir as forças do mal, destravar as portas que estão fechadas, cerradas na nossa frente, cerradas no sentido de trancadas. Nós estamos com Cristo, estamos com a felicidade, com o amor, com a fraternidade, com a união, não uma união de ideologias, porque eu tenho a minha crença, o outro tem a crença dele, porém, eu quero dizer uma união com a Bíblia e com o Senhor, com a palavra de Deus e com Deus. Não tem como ter união as trevas com a luz. Hoje os homens pregam alguma coisa para unir algumas crenças, algumas religiões, mas isso não há possibilidade de unir a luz com as trevas. As trevas não têm comunhão com a luz. Por isso, irmãos, aquele que está para vir, dizendo-se Cristo, mas não é Cristo, que é o anticristo, ele quer que seja assim, para que haja uma fé comum. E a nossa fé não é uma fé comum. A nossa fé é uma fé em Cristo Jesus. É uma fé especial. Nós não acreditamos em qualquer Deus. Lá no Salmo 121, diz assim, eleva os meus olhos para os montes. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, distinguiu ali. Porque hoje tem muitos senhores, mas que não fez nada. Tem senhores que têm boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, mas eles chamam eles de senhores. Tem senhores que são senhores das suas próprias ideologias, senhores dos seus próprios pensamentos, dos seus próprios desejos. Por isso que quando o salmista disse, não dormirá o guarda de Israel, o Senhor Deus de Israel, porque ele quis dizer, nós cremos no Deus de Israel, no Deus que fez o céu e a terra. Porque deuses hoje, irmão, existem muitos, crenças existem muitas, como eu acabei de falar, nós podemos até, nós não somos, como é que nós podemos dizer, nós não pregamos nenhum tipo de tentar contrariar ou tentar ter alguma, atacar ninguém, mas nós temos que falar a verdade. Se falar a verdade for atacar alguém, então nós estamos cometendo um erro, não é? Diante dos homens, porque eles acham que a verdade, quando ela se manifesta, aquele que está com a mentira não gosta dela. Então nós não podemos concordar com o pecado, mas podemos amar o pecador, para que ele se volte a Cristo.
né? Nós somos contra certas ideologias, mas isso não quer dizer que nós somos, por sermos contra, nós vamos criar um discurso de ódio, um discurso de racismo, de xenofobia ou de qualquer coisa. Não. O nosso discurso é Cristo. Cristo, qual é a cor de Cristo? Cristo, ele não tem cor. Tanto faz se ele fosse branco, preto, amarelo, vermelho. Ele é Cristo. Para nós não estamos olhando a cor, a raça, a nacionalidade. O Senhor Jesus não mandou... os samaritanos não falavam com os judeus por causa de alguma ideologia entre eles, por causa das referências, das divergências que eles tinham entre eles, as suas ideias, e havia entre eles então uma certa divisão. O Senhor foi lá e falou com a mulher samaritana. Então nós não somos racistas, nós não somos xenofóbicos, que nós condenamos todas estas coisas. Nós não somos homofóbicos, mas nós também não vamos dizer assim, não concordamos com nada das coisas que são contraditórias à palavra de Deus. Se na palavra de Deus diz que aquilo é pecado, mesmo que a pessoa esteja praticando aquilo, nós podemos até ter uma comunhão, no sentido de, não comunhão, uma conversa, vamos dizer assim, ou ter uma amizade. Isso não quer dizer que nós estamos concordando com o ato daquela pessoa, mas às vezes a nossa aproximação pode fazer uma restauração. Uma restauração. Quantos homens no passado eram maus, cruéis? Saulo, ele matava os cristãos. Ele foi para Damasco com uma intenção de tirar a vida e de desmanchar, irmãos, as reuniões. Mas no caminho, Deus mudou toda a ideologia dele, mudou toda a personalidade dele. Então a nossa missão é combater contra o pecado. Não contra o pecador, mas contra o pecado. Porque se o Senhor tirar o pecado do pecador, ele deixa de ser aquele pecador. Sempre vamos ser pecador, mas ele deixa de ter aquele costume maligno e passa a crer em Jesus Cristo. E Jesus Cristo purifica ele, dando a ele uma nova personalidade, uma nova conversão, uma nova ideia, uma nova forma de se manifestar, até mesmo diante dos seus hábitos naturais do seu corpo. Porque ele recebeu a Cristo, e onde entra Jesus Cristo, entra a transformação. Por isso não jogue ninguém fora sem colocar a palavra, o remédio, irmão. Imagine se alguém ficar com uma enfermidade e nós não darmos o remédio, irmão. A pessoa vai morrer. E nós somos portadores de um remédio. Agora eu vou dar remédio só para aquele que eu gosto? Eu vou dar remédio só para aquele que tem o mesmo pensamento do que eu? Não. Eu tenho que dar esse remédio para aquele que às vezes não quer nem me ver, não gosta de mim, não me aceita. Mas ele vai ter que tomar o remédio, mesmo que ele não queira. Ou se ele não aceitar, o remédio ficou ali, a responsabilidade já não é minha. O Senhor Jesus pregou para pessoas, irmãos, que outros falavam assim, ele pregou para prostitutas, que se fossem pegas naquela época eram apedrejadas. Ele pregou para tantas pessoas que eram desprezadas, que eram marginalizadas, mas se converteram, mudaram a sua vida. Cristo veio para mudar, para transformar os pensamentos das pessoas. Cristo veio para fazer nós amar, não na carne, porque a carne perece, a sua concupiscência acaba, o prazer do mundo é efêmero, mas Cristo veio para a transformação do ser humano, espiritual, de dentro para fora, porque quando se transforma de dentro para fora, o que está fora, irmão, se transforma também. Então, por isso nós, irmãos, não pregamos o ódio, não pregamos a violência, mas não pregamos também ideologias humanas e não concordamos com
essas ideologias que andam por aí. Porém, não desprezamos as pessoas por algumas atitudes erradas que elas tomam. Sim, estas pessoas que precisam de médico. Quando o Senhor Jesus estava sentado numa mesa, irmão, ali se apresentavam pessoas bêbadas, pessoas comilhonas, pessoas que estavam ali, e alguém passou e viu o Senhor Jesus ali e disse: se esse aí fosse o Filho de Deus, ele não estaria sentado junto com este povo. São tudo pecadores, são tudo homens desonestos. Aí o Senhor Jesus olhou e perguntou para eles: quem é que precisa de médico? Os sãos ou os que estão doentes? Aí eles falaram: os que estão doentes. Aí o Senhor Jesus falou: pois é, eu vim para os doentes, porque Ele é um médico. Então, irmão, se há algum enfermo espiritual na tua casa, com esse espírito, não lance-o para fora. Abrace, leia a Bíblia para ele, chama ela de vez em quando para orar com você. Ao invés de você discutir, ao invés de você falar, ao invés de você reclamar, tenha uma conversa, um diálogo, coloca do teu lado e fala assim: vamos conversar um pouquinho? Eu senti de orar com você. E você vai ver, Deus faz transformação. A oração transforma. E você não gosta daquele irmão, eu não gosto daquele outro irmão, tenho raiva desse irmão. Esse irmão de novo na internet não sabe nem falar, os canais dele nem vai para frente, nem anda, porque não tem, olha que estrutura, não tem equipamento, não tem nada. Irmão, você pode não me amar em Cristo Jesus, não tem problema, mas eu tenho que te amar, porque eu estou fazendo a parte que Deus me mandou. Agora, se você não amar o teu irmão e você falar que ama a Deus, não adianta nada. Se você não consegue amar o irmão que você está vendo na tua frente, como é que você vai amar a Deus que você nunca viu, irmão? Mas eu não concordo, esse irmão aí fez isso, fez aquilo, aquele irmão fez aquilo outro. Irmão, olhe você para o espelho e comece a ver os teus defeitos. Tem uns que são xenofóbicos, não gostam de raças. Aquela raça lá é assim. Aquele brasileiro é assim. Aquele não sei o que é assim. Aquele outro lá daquela nação. Aquela nação é assim. Isso é xenofobia, irmão. Isso é pecado. Deus não veio para trazer diferenças. O Senhor veio para derrubar os muros das diferenças. Os muros das divisões. Não para fazer uma comunidade, como eles estão querendo fazer agora, que eu não vou citar o nome, unir tudo no sentido global, não, mas unirmos em Cristo, na mesma fé, na mesma doutrina, porque não tem como unir aquilo que está aqui, que é luz, com alguma coisa que é treva, não existe. Eu não posso chegar e falar: eu tenho comunhão com aquele que pratica aquela determinada crença que não crê em Jesus Cristo, que é satanista. Como é que eu vou ter comunhão com ele se ele está na treva, prega uma coisa e eu prego outra? O Deus dele é um e o meu é outro. Não tenho como ter comunhão. Eu vou pregar sempre o contrário àquilo que ele vai pregar, uma coisa maligna, e eu vou pregar uma coisa benigna. Porque a palavra de Deus fala do amor e a palavra do inimigo fala da morte, da sedução, do engano. Então, irmãos, a verdadeira união, sabe qual é? É quando nós estamos em Cristo e respeitamos o dom que está no outro. Não importa se ele tem um dom que não é eloquente, mas o dom que está nele foi Deus que colocou. Eu tenho um dom que Deus me colocou e eu respeito o que está nele, ele respeita o que está em mim, porque tudo é Cristo. Quando todos estamos em um mesmo conjunto, que é Cristo, no mesmo corpo, nós não estamos apostatados da fé, porque cremos no mesmo Jesus Cristo. Alguém fala que ele lá é desviado, porque não está indo na igreja. Às vezes ele não está indo porque está enfermo. Às vezes não está indo porque está numa situação difícil. Não pode nem sair de casa. Desviado, sabe quem é desviado? Uma palavra pesada falar isso para uma pessoa. Desviado é aquele que se desvia de Cristo. Que adianta você às vezes estar dentro de uma casa de oração e você não ama, você não perdoa, você tem ódio,
Você não fala amém quando alguém te sauda com a paz de Deus. Você tem o teu grupinho, mas você está dentro da igreja. Aí você não está desviado. O outro às vezes não pode ir durante um mês, 30 dias, está trabalhando, está cuidando das coisas, da família, tem gente enferma em casa. Aquele lá está desviado. Mas você vai ver como ele faz. Ele ama, ele perdoa, ele ora todo dia, lê a Bíblia. Ele ama todos os seus irmãos. Eu pergunto, quem que está desviado? Às vezes você está dentro de uma casa de oração e você está desviado de Cristo. Porque não é estar dentro de uma casa de oração que é estar ligado em Cristo. Estar ligado em Cristo é estar ligado em Cristo, em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores não são aqueles que estão debaixo de 4 paredes. Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram Jesus Cristo em espírito e em verdade, até dentro das suas casas. Hoje existem igrejas caseiras, irmão, domésticas em alguns lugares, principalmente em lugares comunistas que perseguem muitas das vezes o cristianismo. Tem que haver igrejas caseiras, não pode haver grandes templos, irmãos. Eu estive em lugares que não tinha nem igreja, porém estava lá uma irmã sozinha e ela todo dia congregava. Como? Não tinha culto online, não tinha nada, mas ela congregava todo dia, sozinha. 3 horas da madrugada ela levantava, orava a Deus, cantava um hino, testemunhava e lia a palavra, irmão. Sozinha. O esposo dela era de uma outra crença que não crê em Jesus Cristo. Ela tinha que fazer isso depois que o esposo dela dormisse. E muitas das vezes eu ia dizer que ela estava desviada. De que jeito? Lá nem igreja não tem, mas tem ela. Ela era a igreja lá. E por causa dela Deus mandava os irmãos lá, irmão. Irmãos, nós aqui no Ocidente, eu estou em Portugal, também estou no Ocidente, nós temos uma visão muito pequena do que é a obra de Deus. Nós achamos que estamos no oceano e ainda estamos numa lagoa. Nós achamos que a obra de Deus é só aquilo que nós conhecemos. E tudo que existe no mundo é obra de Deus, irmão. Uma pedra é obra de Deus. Porque o Senhor Jesus falou, se vocês se calarem, estas pedras clamarão. Uma flor é uma obra de Deus. O sol, a lua, as estrelas, o universo é obra de Deus. Naquele lugar pode não ter a doutrina que você serve, da casa de oração que você serve, mas obra de Deus somos todos nós, porque somos templos do Espírito Santo. Por isso que o Senhor deixou escrito no Salmo, os céus manifestam a glória de Deus e as suas obras. E um dia faz declaração ao outro dia. Então, irmão, existe um costume de dizer, lá não tem obra de Deus. Já vi alguém falar isso em testemunhos. Não deveria ser assim. Eu, no meu ponto de vista, falaria de outra forma. Eu falaria, lá no lugar que eu fui ainda não há a doutrina que nós conhecemos aqui. Porque a obra de Deus tem em todo lugar. Você não sabe, às vezes tem uma pessoa sozinha lá no meio do mato que você não conhece, está servindo a Deus igual a você. E você está falando que não tem. Porque você tem uma visão limitada. Você aprendeu de uma forma limitada. Guarda esta palavra. Creia no Senhor Jesus. E o Senhor entrará na tua casa e te dará uma grande vitória. Deus seja sempre louvado. Amém e amém.